Para todos que nos acompanham, recebam uma bênção divina para o seu dia e para a semana que se inicia. Amém. É excelente estarmos juntos para mais um mergulho profundo. Com certeza, e é um privilégio enorme ter a companhia de cada pessoa que decidiu separar um tempo para essa nossa análise aprofundada de hoje. E que análise, hein? O material que temos em mãos é... Nossa, é muito denso. Denso e cheio de camadas históricas. Sim, e francamente é um texto instigante demais. Demais, a gente vai explorar um texto antigo, de natureza totalmente profética, que descreve um cenário de conflito global. Com intervenções bem inusitadas, diga-se de passagem. E que, no fim das contas, resulta numa profunda crise de consciência de uma nação inteira. As nossas fontes para essa jornada são bem específicas hoje. Isso. Nós vamos usar o capítulo 12 do livro bíblico de Zacarias, lendo aqui pela lente da tradução Nova Almeida Atualizada, a NAA. E vamos cruzar esse texto com os apontamentos estruturais do estudioso F. Duane Lindsay. Perfeito. E para a gente já se situar, qual é a grande missão a olhar para essas fontes hoje? Bom, acho que essa é a melhor forma de começar. O que a gente tem aqui, do capítulo 12 até o 14 de Zacarias, é classificado no hebraico original como um oráculo. Um oráculo. Isso. E essa palavra traz o sentido literal de um peso ou uma sentença. Então não é uma leitura leve. Definitivamente não. É uma declaração solene sobre o destino de Israel, muito focada num período futuro, com a cidade de Jerusalém no centro de tudo. Certo. E a nossa missão hoje é entender duas condições fundamentais para a redenção futura de Israel que o texto apresenta. Duas fases bem distintas, né? Exato. A primeira fase é uma libertação física, uma sobrevivência bem improvável contra uma coalizão militar esmagadora. E a segunda fase? A segunda fase, que é o grande clímax da narrativa, é uma restauração espiritual profunda desse povo. São duas etapas que se conectam. Certo, vamos desdobrar isso, porque logo de cara, no versículo 1, antes mesmo de falar de qualquer cerco, guerra ou redenção espiritual, o texto faz uma pausa. Uma pausa bem estratégica. Sim, ele descreve Deus de uma maneira bem específica. Ele é chamado de aquele que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito humano dentro dele. É um cartão de visitas forte. Demais! Sabe, me parece uma forma muito intencional de preparar o terreno para o que vem a se vir. E é totalmente intencional. O texto está ali estabelecendo as credenciais divinas. Aham. Pense no cenário que vai ser descrito. Uma situação de cerco onde a destruição total parece a única saída lógica, taticamente falando. Um beco sem saída militar. Isso. A promessa de libertação que o texto vai fazer nos versículos seguintes é, do ponto de vista humano, algo simplesmente impossível. Então, para que uma promessa tão absurda tenha credibilidade para quem está lendo, É preciso ancorá-la no poder supremo. A lógica apresentada é bem direta. Se o autor da promessa tem o poder de esticar os céus como um tecido. e de assentar as fundações geológicas do planeta inteiro. Exato. E de soprar a consciência no espírito humano. Se ele faz tudo isso, então intervir na história geopolítica para salvar uma única cidade é algo perfeitamente executável. Faz todo sentido. É como dizer, olha bem quem está falando antes de duvidar do que vai ser dito. Resumiu perfeitamente. E isso cria um contraste gigante com o cenário caótico que se desenha nos versículos 2 e 3. O texto descreve um cerco futuro, onde basicamente todas as nações da Terra se unem contra Jerusalém. É o mundo inteiro contra uma única cidade. Só que as fontes usam umas imagens visuais que quebram aquela expectativa de uma narrativa militar comum, sabe? Jerusalém não é descrita como uma fortaleza impenetrável com muros gigantes. Ela é descrita através de duas metáforas bem curiosas. A primeira é que a cidade será um cálice de atordoamento. Ou seja, as nações vizinhas vão tentar beber dessa conquista, Vão tentar engolir Jerusalém. mas o resultado é que vão ficar inebriadas, perdendo o equilíbrio e a razão. É uma imagem muito vívida. E a segunda metáfora é que a cidade será uma pedra pesada. O que é fascinante aqui é entender como essa imagem da pedra pesada funcionava na mentalidade da época. Porque não é só uma pedra grande no caminho deles. Não mesmo. Na antiguidade, o levantamento de pedras brutas era um teste de força muito comum entre os homens de uma aldeia. Tipo um levantamento de peso rústico. Exatamente. Era uma demonstração de poder.
O texto profético usa essa figura super familiar para dizer que Jerusalém será uma rocha inamovível. E qualquer nação que tente erguê-la Ou seja, conquistá-la, tirá-la do seu lugar à força. vai acabar gravemente ferida. Eu vi nas notas que a palavra hebraica ali sugere ferimentos muito severos. Sim, sugere lacerações, rupturas, hérnias gravíssimas. É como aquele cara na academia tentando levantar 200 quilos no supino só pelo ego, E a barra acaba caindo direto em cima dele. destruindo o peito e a coluna do sujeito. A cidade de Jerusalém é esse peso aí. Quem tentar levantar para mostrar força vai sair quebrado. Justamente porque ilustra que a tentativa de destruir a cidade é o que vai engatilhar a ruína dos atacantes. A cidade nem precisa partir para a ofensiva num primeiro momento, né? Não precisa. A própria obstinação dos exércitos inimigos será o instrumento do juízo deles. É como tentar carregar um peso que o seu corpo não foi feito para suportar. A estrutura colapsa. Imagina a cena para quem nos ouve. Forças militares do mundo todo marchando com a certeza da vitória. E de repente o peso da própria operação esmaga eles de dentro para fora. É uma virada tática impensável. E quando a gente chega no versículo 4, os detalhes da batalha ganham contornos que lembram muito táticas de desorientação. O texto relata que Deus atinge a cavalaria inimiga com o caos. Os cavalos entram em pânico e ficam cegos, e os cavaleiros enlouquecem. A gente precisa lembrar que, na antiguidade, a cavalaria era o equivalente aos tanques de guerra modernos. Com certeza. Era a força de choque mais avançada e temida do campo de batalha. E ela é neutralizada não por armas superiores, não por arqueiros melhores, ela é neutralizada por confusão e cegueira. Sem dúvida, essa é a forma de demonstrar que a vitória não virá por nenhuma superioridade tática de Israel. Neutralizar os cavalos e enlouquecer os cavaleiros é desarmar a tecnologia militar da época. De uma forma que nenhuma inteligência humana poderia prever. Exato. E enquanto os exércitos invasores entram em colapso psicológico e logístico, a força dos líderes de Judá é inflamada. E aí a gente entra em outra metáfora brilhante do texto, a metáfora do fogo. Essa é muito visual. O texto compara os chefes de Judá a um braseiro aceso debaixo da lenha e a uma tocha acesa entre os feixes de trigo. É uma imagem de combustão muito rápida. Eles destroem os inimigos ao redor como o fogo consome a palha seca, de forma avassaladora, enquanto a própria Jerusalém permanece intacta, sentada no seu lugar. Mas tem um detalhe no versículo 7 que chama muita atenção. Assim, a ordem das coisas. O texto diz que o Senhor salvará as tendas de Judá primeiro, antes de Jerusalém. Parece um detalhe logístico menor. O que tudo isso significa? Esse é um dos pontos mais perspicazes que encontramos nas notas de estudo do Lindsay. Ele revela que a intervenção descrita ali não é puramente militar. Ela tem um peso social também. Altamente social e psicológico. Historicamente, no antigo Israel, sempre houve uma divisão clara e, às vezes, bem tensa entre a capital e o interior. Jerusalém era fortificada, era onde morava a elite, os reis, os ricos. E do outro lado tínhamos as áreas rurais, os pequenos vilarejos agrícolas, que são descritos aqui como as tendas de Judá. As tendas representam as pessoas mais desprotegidas, vivendo em campo aberto, vulneráveis. É aquela velha dinâmica entre a metrópole rica e o interior desfavorecido. Exato. Se a salvação miraculosa começasse por Jerusalém, que já tinha muros altos e abrigava a casa real, isso seria um prato cheio para orgulho. Os habitantes da capital poderiam se exaltar, achando que foram salvos primeiro por serem mais santos, mais importantes ou a verdadeira essência da nação. Ia rolar aquele olhar de cima para baixo no resto do país. Nossa, faz todo sentido. Ao determinar que a proteção divina chegará primeiro às tendas vulneráveis de Judá, há um nivelamento social imediato. Deus protege primeiro quem não tem muros, e essa estratégia garante a unidade da nação após a guerra, impedindo que a glória da liderança e dos moradores de Jerusalém vire arrogância. É fascinante perceber que existe uma preocupação não só com a sobrevivência física, mas com a saúde moral e a humildade do povo no dia seguinte à vitória. A guerra é vencida, mas o ego também precisa ser mantido sob controle. E mesmo com essa trava de humildade, o nível de força que o texto diz ser concedido aos cidadãos comuns é impressionante. Sim, a promessa é de que o habitante mais fraco da cidade será como o rei Davi.
E a gente precisa lembrar para quem está acompanhando que Davi não era apenas um rei para eles. Ele era o guerreiro definitivo, uma lenda militar. E a casa de Davi será como o próprio anjo do Senhor à frente da batalha. O mundo enlouquece e o habitante mais fraco de Jerusalém ganha a força do maior herói da nação. É o cenário perfeito para o triunfo. Tudo caminha para um final feliz e triunfante clássico de batalha. Mas e aqui é que fica realmente interessante a narrativa dar uma guinada completa quando chegamos no versículo 10. É aí que o oráculo muda de tom. A vitória militar se prova ser apenas o pano de fundo. Esse é o verdadeiro ponto de virada do texto. A libertação física que discutimos até agora apenas prepara o ambiente para o que realmente importa, que é a redenção espiritual. O cerco foi quebrado, os inimigos foram derrotados. Mas a nação percebe que a maior questão ainda não foi resolvida. O texto descreve que haverá o derramamento de um espírito da graça e de súplicas sobre a liderança e os habitantes. É fundamental notar que esse arrependimento não é gerado por uma força de vontade humana. Não mesmo. Não nasce de um remorso natural pós-guerra. O material de estudo aponta isso como a ação direta do Espírito Santo, Que age de forma graciosa sobre um povo que passa a reconhecer as próprias falhas. é uma capacitação externa. Permite que eles enxerguem a própria condição com uma clareza que antes, no meio da arrogância ou do conflito, eles simplesmente não tinham. E o gatilho visual para essa crise de consciência é uma das frases mais estudadas desse livro. É uma frase muito poderosa. O texto diz, de forma bem crua, que eles olharão para aquele a quem traspassaram. É uma imagem forte, é violenta. Sim, não é uma reflexão abstrata sobre ter cometido errinhos genéricos. É apontar para alguém específico que sofreu uma violência física fatal pelas mãos deles, como as fontes analisam essa expressão dentro desse quadro de redenção futura. A análise desse trecho exige que a gente olhe tanto para a linguística quanto para a teologia. O verbo traduzido como traspassaram traz intrinsecamente a ideia de perfuração letal. Como a arma pontiaguda. Certo. Isso, como uma lança ou uma espada. Na leitura teológica, especialmente a partir da perspectiva cristã destacada pelos comentaristas, essa é uma referência direta à rejeição e crucificação do Messias. O Deus encarnado. Exato. É claro que a palavra crucificação em si não existe no hebraico antigo desse texto, mas a ideia de um ferimento fatal e perfurante é inegável ali. E só para contextualizar quem nos ouve, quando a análise fala sobre o momento em que eles vão olhar para esse que foi traspassado, o comentário de Lindsay situa isso dentro da ideia do segundo advento, certo? Perfeito, exatamente isso. Ou seja, aquele evento teológico futuro que marca o retorno físico e visível do Messias. O argumento é que a vitória militar vai culminar num encontro de reconhecimento. A nação finalmente vai perceber quem o salvou. Eles notarão que o líder messiânico que está trazendo essa libertação final é o mesmo que, no passado histórico, foi rejeitado e transpassado. E essa constatação não traz uma alegria imediata pela vitória na guerra. Pelo contrário. Traz uma dor devastadora, um luto amargo. E o texto é muito vívido ao descrever essa dor. Ele compara esse pranto ao choro de quem perde um filho único. Eles prantearão amargamente como quem chora a morte de um primogênito. É uma dor incomensurável. E a gente pode até tentar imaginar o tamanho dessa dor hoje, mas na cultura do Antigo Oriente Médio, perder o primogênito ou um filho único não era só o maior luto emocional possível. Era o fim de uma linhagem inteira. Significava que o nome da família seria completamente apagado da história, que as propriedades e a herança não teriam continuidade. Era o luto absoluto. E a profecia projeta essa dor particular e dilacerante numa escala nacional. É a cidade inteira chorando com a intensidade de pais que perderam o único filho. Para dar uma dimensão palpável do tamanho dessa comoção, o autor usa um marco histórico no versículo 11, não é? Sim, ele compara essa dor futura ao pranto de Haddad e Rimon, no Vale de Megido. E olha, sem o contexto histórico, isso soa apenas como um detalhe geográfico qualquer. Mas para os primeiros leitores de Zacarias, essa referência carregava um peso enorme. Eu estava lendo sobre isso nas nossas fontes e a história por trás desse lugar é pesadíssima.
Envolve o rei Josias. E o faraó Neco do Egito. Isso mesmo. Josias foi um dos últimos e maiores reis de Judá. Ele foi um reformador incansável que trouxe a nação de volta às suas raízes espirituais. Ele era literalmente a última esperança de um reino que já estava caindo aos pedaços. Um reino prestes a ser engolido pela Babilônia. E então, tragicamente, Josias sai para interceptar o exército do faraó Neco no Vale de Meguido. E é morto em batalha. A morte de Josias não foi só a perda de um bom político, foi o atestado de óbito da esperança nacional. O luto por Josias foi tão colossal que o profeta Jeremias compôs lamentações sobre ele. E o povo chorou essa perda por gerações a fio. O que o texto de Zacarias está dizendo para o leitor é: lembram daquela vez que o nosso melhor rei morreu e o país inteiro entrou no mais profundo desespero? O pranto pelo Messias traspassado será daquela magnitude. É um trauma coletivo sem precedentes na história deles. Sabe o que me chama a atenção também? É que, mesmo sendo um trauma coletivo, um luto que engole a nação inteira, os versículos finais detalham de forma quase exaustiva como as pessoas vão chorar. O texto enfatiza que o luto não será uma grande aglomeração em praça pública, né? É algo feito separadamente. Ele lista as famílias, A casa de Davi à parte, a família de Natã à parte, a família de Levi à parte, a família de Simei à parte. e até as mulheres pranteando separadas dos homens. É um isolamento intencional bem no meio da maior crise do país. Por que detalhar tanto essa separação de grupos e indivíduos? Essa é, talvez, a evidência mais forte da sinceridade desse arrependimento. E a análise de Lindsay ilumina bem isso ao identificar esses grupos específicos. Quais são os paralelos? Primeiro, temos a linhagem de Davi e Natã, que representam a mais alta realeza e a liderança civil da nação. Os políticos e governantes. Depois, a linhagem de Levi e Simei, que representam a classe sacerdotal, os líderes espirituais. Ao nomear os líderes diretamente, o texto deixa claro que a alta cúpula não está isenta da culpa. Os guias políticos e religiosos são os primeiros a reconhecerem o próprio erro profundo. Mas o ponto central da separação familiar, e até entre maridos e esposas, é mostrar que a dor não é performática. Não há um choro ensaiado para as câmeras, De né? jeito nenhum. Muitas vezes, em lutos nacionais ou em cerimônias religiosas grandes, as pessoas choram por contágio social, porque a emoção do grupo ali acaba arrastando todo mundo. Não por uma convicção interna verdadeira. Exatamente. O texto garante que não haverá espaço para arrependimento terceirizado. O isolamento prova que cada pessoa, no silêncio do seu próprio quarto, está lidando com a sua parcela de culpa. É uma responsabilidade assumida individualmente, bem longe dos olhares públicos. É isso que valida a autenticidade da restauração espiritual. O choro não é um evento social, ele é um encontro profundamente pessoal com a verdade. Isso nos faz refletir muito sobre as dinâmicas de mudança genuína. Em suma, o que a gente recapitulou hoje, a partir do texto de Zacarias e dos insights históricos e teológicos, é o roteiro de uma redenção dividida em duas fases monumentais. Fases bem distintas, mas complementares. A primeira é a sobrevivência. Uma libertação física absurda contra uma aliança global sustentada apenas pela palavra daquele que fundou a terra e estendeu o céu. Uma vitória onde a cavalaria inimiga sucumbe e o morador desprotegido ganha a força de heróis antigos. Mas essa sobrevivência, como vimos, é apenas o palco. A verdadeira revolução acontece na segunda fase, o despertar do espírito de graça. Uma virada que não depende de espadas ou lanças, mas da coragem imensa de olhar para a própria história, reconhecer aquele que foi ferido e assumir a culpa num luto isolado, sincero e transformador. É a fusão da libertação externa com a cura interna que fundamenta a promessa futura. E se conectarmos isso a um panorama maior, focando até mesmo em como lidamos com as nossas trajetórias pessoais, é muito interessante notar a ordem cronológica desses eventos. Como assim? O alívio das pressões externas, a sobrevivência ao cerco, a derrota dos inimigos físicos, tudo isso acontece antes do despertar espiritual profundo. Ah, sim. A ordem importa muito. Isso nos deixa uma pergunta muito boa para a reflexão de quem está ouvindo. Será que,
Às vezes é preciso sobreviver aos cercos que a vida impõe, lutar as batalhas do dia a dia e conseguir um mínimo de chão firme para que finalmente possamos ter a clareza, o silêncio e a segurança necessários para olhar para dentro. Nossa, profundo. Talvez apenas quando as guerras de fora cessam é que ganhamos fôlego para reconhecer nossas próprias falhas internas e vivenciar uma transformação verdadeira e duradoura. Que Deus abençoe todos os ouvintes.